Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. É com o Guilherme Gomes que converso hoje neste episódio do Teatro. O Guilherme é ator, encenador, dramaturgo, posso dizer isto, não é? Qual destas três palavras é que preferes? É escolha múltipla. Ok. Não, mas não tem todas as hipóteses anteriores, pois não? Não tem, okay. não tem. Não. De facto, isso é uma das perguntas mais difíceis que me podem fazer, na verdade, porque é muito difícil colocar uma etiqueta naquilo que faço. Aquela que eu tenho preferência é dramaturgo, mas talvez seja aquela que eu faço menos neste momento. Bom, com mais 4 amigos, o Guilherme Gomes fundou em 2015 o Teatro da Cidade e é desde setembro deste ano diretor artístico de um teatro numa cidade, o Teatro Cine de Torres Vedras. Olá, Guilherme, obrigada por vires ao teatro. Obrigado. Qual é o princípio de um espetáculo? Espero que gostes desta pergunta muito original. Adoro. É uma que eu muito originalmente me lembrei de fazer. Que invenção fantástica, Mariana, digo-te já. Não, mas enquanto vinha para cá, imaginei que talvez tocássemos nesse assunto em algum momento. O princípio do espetáculo, enfim, há imensos princípios para espetáculos. O que eu posso dizer sobre isso é que me entusiasma imenso conhecer os princípios dos espetáculos, sendo os princípios reais, o início de um espetáculo, mas também os princípios que guiam a criação de espetáculos. Princípios, aliás, é uma palavra que eu adoro. Há muitas circunstâncias na minha vida em que eu digo, isto é um princípio, não é um fim. Por exemplo, a relação que nós temos com os teatros e com os lugares de cultura, para mim são relações de princípios. São lugares onde nós começamos caminhadas, nunca são lugares onde nós vamos para descobrir alguma coisa que se encerra ali mesmo, nunca são lugares de fim, parece-me. Portanto, o princípio é qualquer coisa que ressoa muito em mim e me dá muito movimento também. Eu estou a fazer referência a um conjunto de entrevistas, depoimentos que tu, através do projeto Creta do Teatro da Cidade, em que tu dirigias esta mesma pergunta a vários artistas. Podem escutar essas conversas? Sim, ainda estão disponíveis online. Aliás, algumas delas foram-me dando jeito para preparar estas conversas. Ok, fantástico. No podcast. Mas sim, é muito interessante isso de puxar o fio do pensamento para perceber as raízes das coisas que fazemos, porque isso vem às vezes de conjugações tão subterrâneas, não é? Que não são nada perceptíveis imediatamente. No teu caso, tu és bom a mapear esses princípios, a perceber de onde é que vêm as ideias e de onde é que vêm as coisas que fazes e que te interessam? Olha, acho que não, na verdade, porque a longo prazo, ou depois das coisas acontecerem, faço um exercício de reflexão sobre tudo o que aconteceu e vou tentando fazer essa constelação de referências. Mas uma coisa que eu sinto, o Fernando Pessoa dizia que era multidões, e eu sinto muitas vezes que sou feito de multidões. Não que eu contenho multidões, como o Walt Whitman e o Pessoa diziam, mas que sou feito de muitos encontros. E quando começamos a fazer espetáculos, quando começamos a escrever, temos muita vontade de controlar o caminho que um espetáculo vai fazer, de controlar o caminho que um texto vai fazer. E o que eu vou aprendendo é que, na verdade, nós controlamos muito pouca coisa e eu encaro muitas vezes esses fins a que os espetáculos chegam como a consequência da circunstância, a consequência de vontade, de princípios, lá está, de vontades que tinha, em confronto com as suas circunstâncias. O Eduardo Souto Moura, numa entrevista, ou numa conversa, aliás, com o Cisa Vieira, com o Álvaro Cisa, disse uma coisa que eu achei muito, muito bonita, num programa que está na RTP, até, que ele diz, a beleza é uma tensão, e fala até do Parthenon como o exemplo máximo disso, porque é a tensão da pedra trabalhada com a pedra por trabalhar. E de facto eu acho que o resultado artístico são tensões, é o resultado das tensões entre aquilo que nós desejávamos, aquilo que nós queríamos fazer e aquilo que nós pudemos fazer, as pessoas que estavam à nossa volta, as pessoas que nos acompanharam nesta caminhada, as pessoas que não aceitaram caminhar connosco, e portanto, enquanto o estou a fazer, não sei qual é que é o princípio, não sei como é que eram os inícios disto, como é que eram os princípios, cedo muito à intuição, cedo muito àquilo que me vai aparecendo. No final, tento procurá-lo, mas é um daqueles exercícios em que temos pouco controle. Acho que não conseguimos. Acho que os outros são melhores a fazer isto sobre nós. Ou nós, retrospectivamente, quando a coisa já está feita. Sim, e mesmo às vezes, retrospectivamente, nem... Isso é uma coisa curiosa, porque até que ponto é que nós temos consciência de nós? Por exemplo, uma coisa, ainda hoje estava a falar com uma pessoa sobre isso.
há imensas coisas mal feitas no mundo, cheias de boas intenções. Nós muitas vezes temos muito boas intenções de fazer uma coisa, mas estamos a fazê-la mal e estamos a prejudicar outras pessoas. E ter a capacidade de nos distanciarmos, darmos uns passos atrás e nos vermos é um exercício que se calhar é a missão das nossas vidas. Ou seja, chegar ao final da vida e olhar para a vida, não sei se nós... Acho que o objeto artístico, a prática artística, tanto como espectadores como criadores, nos ajuda a fazermos esse exercício, a desenvolver ferramentas que nos permitem olhar para nós e para aquilo que fazemos e a tentar interpretá-lo. Gostas de arquitetura, não é? Falaste aí de uma conversa entre dois arquitetos, não foi por acaso? Eu gosto de facto. Um dos livros da minha vida chama-se Imaginar a Evidência, do Álvaro Siza. Também muito porque tem uma ideia que é das páginas mais rabiscadas que tenho na minha pequena biblioteca, que é uma página em que ele diz que para fazer uma cadeira bonita, primeiro tem de ser uma cadeira. E é uma ideia que parece muito simples. Tem de dar para sentar. Tem que dar para sentar. E eu acho isso muito, muito interessante. E a arquitetura ajuda muito a pensar sobre escala, sobre a relação com os outros, a nossa relação com o contexto, que são coisas que são muito úteis para mim, pelo menos, para aplicar ao exercício teatral. Agora, não sei nada de arquitetura. Eu sou um completo autodidata, curioso, como em muitas partes da minha vida. Usas na ótica do utilizador, não é? Exatamente. Sim. Uma canção, por exemplo, uma canção do Leonard Cohen, por exemplo, o famous Blue Raincoat, pode ser por exemplo, o princípio de um espetáculo? Olha, nunca tinha pensado nisso. Brinco porque, de facto, isso foi o princípio de um espetáculo. E até pode ser engraçado. Por exemplo, eu posso-te falar sobre esse princípio de um espetáculo e até arranjar justificações muito interessantes para esse princípio de um espetáculo, mas tendencialmente elas serão ou ridículas ou falsas, ou impressões que tenho sobre esse princípio de um espetáculo. E no limite, se calhar, já não tem nada a ver com o que o espetáculo foi. Sim. O espetáculo chamou-se Que Boa Ideia Virmos para as Montanhas. Exatamente. E pode não ter nada a ver com o que o espetáculo foi e, acima de tudo, eu também não tenho a pretensão de conseguir interpretar-me plenamente. Há uma dimensão de enigma em todos nós, de mistério. Há coisas inacessíveis em nós, mesmo em nós próprios. E eu respeito isso muito. Há coisas que não compreendo em mim e nos outros. E isso, para mim, mais do que me provocar confusão ou frustração por não compreender, apaixona-me. Mas na altura eu lembro-me que esse espetáculo estava intrinsecamente ligado à minha fase, à fase da minha vida, a muitas coisas em que estava a pensar, e a carta do Leonard Cohen nessa canção é uma carta em que ele convida o seu inimigo a ser seu irmão, de certa maneira, aquela coisa de a pessoa que o trai, de certa maneira, a ser seu irmão, quase como se fosse conhecer a cara do assassino ou a cara do criminoso. E aquilo inquietava. É um triângulo amoroso. Aquilo é um triângulo amoroso. A companheira do sujeito poético teve um caso com a pessoa a quem o sujeito poético dirige a carta, e o sujeito poético diz: se algum dia estiveres por aqui, passa por cá, visita-nos. E eu pensei, o que aconteceria se isso acontecesse, se ele visitasse? E, portanto, foi uma forma de me confrontar com algo que na altura me inquietava, que me provocava pensamentos vários e tentar respondê-lo através do exercício teatral. Foi um espetáculo que apresentaram aqui há uns anos no Festival da Almada. Também, mas ele estreou no CAL, foi aliás a primeira coisa que se apresentou no CAL quando os primeiros sintomas foram para lá, e apresentámos também no Festival da Almada. Ok, foi lá que vi nesse dia. Então viste-me representar o papel. Vi-te apresentar o papel, porque no CAL não tinhas Não feito. era eu que representava. Okay. Aliás, isso é um outro tema da minha vida, que é com a própria representação. E uma relação de quê? Comecei por querer ser ator, mas com o passar do tempo essa vontade foi esmorecendo. Não é esmorecendo, na verdade. Fui aprofundando de tal forma a minha relação com o ato de estar em palco, que neste momento tem de haver uma justificação muito boa para eu estar em palco. De outra forma, eu não me sinto capaz de estar em palco. Sinto que não estou à altura desse gesto, e por isso é que também me fui dedicando mais à parte da encenação e da escrita para a cena. Mas deixa-me perceber, isso tem a ver com, enfim, esse respeito enorme, não é? Que tens por estar em palco. Mas tem a ver com alguma espécie de insegurança técnica como ator, ou não? Ou não é isso? Não tanto. Do ponto de vista técnico, os atores que mais me apaixonam, tecnicamente, nem são os mais perfeitos, digamos assim.
A técnica às vezes até é um empecilho, às vezes é um obstáculo. Uma pessoa falar com a voz muito bem colocada ou ter uma postura corporal exemplar, às vezes até nos distancia enquanto espectadores daquelas pessoas que estão em palco. Mas a mim tem mesmo que ver com a relação que eu estabeleço com... Eu adoro ver atores trabalhar, adoro estar numa sala de ensaios a trabalhar com atores e a fazer o caminho com eles para chegarmos a um lugar justo de estar em palco. Eu acho que pode estar um bocado influenciado por certas experiências na minha vida. Eu comecei profissionalmente a trabalhar com o Luís Miguel Sintra no Teatro da Cornucópia e foi uma relação muito intensa e muito boa de crescimento individual, de aperfeiçoamento ou formação, seria melhor dizê-lo assim, da minha identidade artística, das expectativas que tenho em relação ao teatro, e foi de tal forma intensa que quando a cornucópia termina, quando o Luís Miguel deixa de encenar, eu inevitavelmente senti-me um bocadinho órfão. E as experiências que fui tendo, apesar de serem muitíssimo enriquecedoras e com isto não quero diminuir as experiências que fui tendo depois, a verdade é que me deixavam, de certa maneira, incompleto. E houve uma vez um espetáculo em que, por acaso, nos bastidores me vi ao espelho e senti-me ridículo, que foi um sentimento na altura muito impactante. Porque não te sentias a ter ligação com aquilo que estavas a fazer? Certo, não reconhecia, se calhar injustamente, a pertinência daquilo que estávamos a fazer. É uma coisa em que penso muito. Porquê que fazemos teatro? Como é que o fazemos? Porquê que certas coisas que fazemos são uma peça de teatro e não outra coisa? Um filme, um álbum de música, o que quer que seja. Usaste ali a palavra pertinência, a pertinência de um espetáculo. Queria perceber se para ti, outra vez, o princípio de um espetáculo tem a ver com essa ideia de necessidade ou de urgência em dizer qualquer coisa, em mostrar qualquer coisa, não necessariamente num sentido de intervenção social, mas tem de haver esse elemento de urgência. Sim. O Faulkner, quando ganhou o Prémio Nobel e foi agradecer, ele falou de uma coisa que eu achei interessantíssima, que ele disse que ele aceitou o Prémio Nobel num contexto de grande conflito social, e ele dizia que as pessoas só pensavam na sobrevivência e na sua integridade física até. A pergunta que ele fazia, when will I blow up? E ele dizia que nisso nós esquecemos de que a única coisa que vale a pena o nosso suor são os problemas do coração, dizia ele. Eu acho que fazer espetáculos e fazer objetos artísticos é um bocado abdicar de segredos. Segredos que são nossos e que, com sorte, partilhamos com outras pessoas. Com sorte está alguém na plateia que partilha do nosso segredo. E nesse sentido, eu acho que, inevitavelmente, quando nós decidimos fazer um espetáculo, um objeto artístico, ou quando sentimos somos convocados, digamos assim, para fazer um espetáculo, há qualquer coisa que nós estamos a convidar os outros a confrontar-se com também. Ou seja, é qualquer coisa que nós estamos a apresentar para os outros e que estamos a despertar fantasmas ou inquietações ou formas de interpretar o mundo. E nesse sentido eu acho que não quer dizer que haja essa responsabilidade em todos os objetos artísticos, e aliás eu até te digo, acho que um objeto artístico, mesmo que não tenha essa pretensão, vai ocupar esse lugar de político. Agora, uma coisa que eu te posso dizer é aquilo que me entusiasma mais e cada vez mais no teatro tem que ver exatamente com a ideia de grupo. Não é por acaso, ou talvez seja por acaso, não sei, mas é uma coincidência interessante que a um grupo de teatro chamemos companhia, porque a companhia acaba por ser aquilo que mais exercitamos no teatro e nas artes performativas. E esse exercício de companhia, de grupo, de estarmos juntos, é aquilo que mais me apaixona neste momento. Às vezes eu digo, para mim, um bom espetáculo, a minha sensação de espectador, um bom espetáculo é uma espécie de acidente de autoestrada. E esta é uma péssima imagem, mas pronto. Porque a verdade é que de um acidente de autoestrada ninguém consegue tirar os olhos quando estamos a passar. Ficamos logo presos por uma razão enigmática. E um bom espetáculo acontece. Isso é um acontecimento, é qualquer coisa que está à nossa frente e acontece, do qual nós não nos conseguimos desligar, nem sabemos exatamente porquê. É o contrário do aborrecimento, não é? Do tédio. É pelo menos qualquer coisa que nos convoca, sim. Uhum. Tu apaixonas-te facilmente pelos objetos ou pelos projetos em que estás a trabalhar? E agora que apareceu aqui a palavra tédio, não sei porque não te imagino como uma criatura do tédio. Sim, é verdade. Eu apaixono. Eu sou uma pessoa, acho que me poderia descrever como uma pessoa muito curiosa. De facto,
apaixono-me até com coisas pequenas e há poucos momentos de tédio na minha vida, apesar de eu achar que isso é uma falha. Eu acho que nós precisamos de tédio e de aborrecimento, e os momentos talvez mais aborrecidos na minha vida talvez sejam os de criação, de sentar à mesa e começar a escrever, e também porque procuro entrar num lugar que não seja o do dia-a-dia, precisamente. Por exemplo, para escrever, e especialmente nos princípios de escrita, no momento inicial de escrever, eu prefiro escrever ou à mão ou na máquina de escrever, porque tem um tempo diferente do computador, para escrever bom dia demoras tempo, e custa, e portanto há aí um tempo que se tem de conquistar, e eu acho que nós, enquanto sociedade, precisamos de conquistar também o lugar do tédio e do aborrecimento, enfim, e tenho pena de às vezes não o habitar mais vezes. Uma curiosidade que tinha também para perceber em relação ao teu processo de escrita, e já que falas dos materiais da escrita, uma coisa muito diferente, por exemplo, de escrever à mão ou à máquina ou no computador, é a capacidade de escrever aos retalhos no computador, não é? De escrever um bocado aqui, um bocado ali e depois mudar tudo, ou ir tomando notas dispersas, ou não é? Ou não poder fazer isso. Como é que és tu a escrever? Começas na primeira linha e acabas na última, ou funcionas neste modo zapping que o computador, que a materialidade da escrita no computador nos permite? Sim, olha, ainda estou um bocado a descobrir como é que sou como pessoa que escreve para a cena, porque uma pessoa vai ensaiando formas. O que eu, neste momento, faço é um bocado esse zapping, de facto, tento organizar uma espécie de constelação de conceitos, de conflitos, de tensões, mas depois tento organizar por fases. E depois começo a escrever coisas que esta constelação me inspira. E não sei exatamente o que é que elas são. Às vezes podem ser conselhos para mim próprio, outras vezes podem ser já falas, outras vezes podem ser o princípio do espetáculo, outras vezes pode ser o fim. O Edgar Allan Poe tem uma teoria sobre escrever poesia, que diz: encontras o final e depois escreves tudo o que leva até ao final. E eu não tenho essa parte, mas essa metodologia, mas o que vai acontecendo é que vou criando um imaginário, vou criando algumas referências, um tom, e depois, quando chega o momento de escrever, então tento organizar as coisas e ver. A criação tem uma coisa brutal, é que há duas imagens que me comovem muito na criação. Uma é da Sofia de Melbrenner, que na arte poética, creio que 5, não sei, ela diz que escrever poesia para ela é ir para o canto do jardim e ouvir o nome do mundo dito por ele próprio. E depois convida-nos a não editar o poema, a não fazer o poema, deixar que ele se revele. E isto é uma imagem que também encontrei muitas vezes em pessoas que trabalham em escultura. O ano passado, em Vinhais, passei o mês de dezembro em Vinhais e estive a falar com pessoas que fazem máscaras, aquelas máscaras em madeira, e eu perguntava-lhes: e já sabe como é que é a máscara quando começa a trabalhar no pedaço de madeira? E ele: não, o pedaço de madeira é que me diz que máscara é que eu vou fazer. E que é uma imagem que também já o Miguel Ângelo diz sobre esculpir na pedra. E há uma imagem, uma outra ideia que li num livro da Ariane Mnouchkine, em que uma criança se vira para o escultor e diz: Sr. Brancusi, como é que sabia que havia um cavalo dentro desta pedra? E essa ideia de que retiramos o excesso, que vamos revelando o criador, o autor, a pessoa que está a criar, como uma pessoa que revela qualquer coisa que está iminente em si própria. Que está lá, não é? Que está lá. Já existe. Sim, e que no fundo é retirar o excesso das tensões que existem entre nós e o mundo, e daí surge a obra de arte. Eu tento muito que seja assim, o meu processo, que seja um ato de revelação. Sinto pouco que invento, sinto muito que interpreto. Um péssimo espetáculo pode ser uma grande inspiração? Pode. Já foi? Já foi, e já me aborreci no teatro muitas vezes, nunca saí de um espetáculo, nunca adormeci, mas talvez Nunca saíste de um espetáculo? Acho que não, que me lembro não. Já tive vontade, houve um momento em que tive vontade, mas nunca saí. E depois, sabes, nunca saí também porque a certa altura aproveito o facto de estar num sítio onde antes não tinha essa possibilidade, agora tenho um bocadinho mais, mas eu não tinha a possibilidade de estar num teatro todos os dias. Então, quando estava num teatro, era um acontecimento. Mesmo que o espetáculo não me estivesse a tocar, eu começava a aproveitar a oportunidade para imaginar outras coisas no palco. Vias a sala? Via a sala, começava a pensar: então e se uma pessoa entrasse por ali? E começava a fazer um exercício de sobreposição no palco, começava a ver outro espetáculo. Reencenar. A encenar um espetáculo, enfim, assim, isso acontecia com frequência. Ainda há pouco tempo tive uma experiência num teatro que foi uma experiência muito difícil. Eu não estava a conseguir ligar-me ao espetáculo. E não estava a perceber exatamente porquê. E, aliás, houve pessoas que saíram desta performance, se calhar não chamar-lhe performance,
Só que foi muito impactante para mim. Eu, desde o dia em que fui ver aquilo, eu não parei de pensar no espetáculo. Porque carregava consigo um poder de metáfora para a nossa maneira de viver, que até torna interessante o facto de algumas pessoas saírem de lá, de não se poderem confrontar com aquilo. O grande parte do incómodo ou do aborrecimento tem que ver com não gostarmos do reflexo que nos está a ser devolvido de nós próprios, muitas vezes. Podes dizer o que foi ou não? Não, se calhar é melhor não dizer. Fica para mim e se alguém quiser saber, eu digo. Está bem, pronto. Escrevam ao Guilherme para saber que espetáculo foi este. Mas foi muito bom, atenção, foi uma excelente experiência. Vamos ao teatro, então, ao teu teatro, à tua casa agora, o Sim. Teatro Cine de Torres Vedras. Alguma vez te tinha passado pela cabeça a ideia de dirigir um teatro? Ou quando é que te começou a passar essa ideia pela cabeça? É melhor assim. Sim, olha, tinha passado. Quando com a Nídia, o Bernardo, o João e a Rita criámos o Teatro da Cidade, o nome Teatro da Cidade vinha de uma ideia que era uma companhia de teatro, ou uma dinâmica de criação que fosse um bocado como numa cidade cheia de diálogos e interações e cruzamentos e tudo. Isso tinha muito mais importância na altura do que eu sabia. E, inevitavelmente, eu desenvolvi ou fui alimentando a curiosidade, a vontade de intervir no meu contexto, de provocar esses encontros, esses cruzamentos no meu contexto. Portanto, o lugar de direção artística de um teatro é um lugar que convoca esse tipo de desafios e, portanto, era uma coisa que já me tinha passado pela cabeça. Aliás, eu chego à direção do Teatro Cine de Torres Vedras através de um concurso público. Portanto, houve um movimento... Houve um querer. Houve um querer. Nem que não fosse foi uma só... coisa que te caiu do... Sim, não me ligaram a dizer, olha, terias interesse. Não, foi mesmo, houve todo um processo de chegada lá. Tinhas alguma ligação a Torres Vedras, ao território? Não, francamente não tinha. E sabes que eu tinha algum receio disso. Pensava que isso poderia ser um problema. E tenho percebido a vantagem, a virtude que isso carrega. Porque enquanto pessoa que não tinha referência sobre aquele território, eu estou a descobri-lo. As carências que eu vejo, as virtudes que eu vejo e que as pessoas que estão no território às vezes já nem reconhecem como virtudes. É o de sempre, aquilo existiu sempre. Mas é incrível haver um território que tem, por exemplo, uma rota do vento. Uma rota do vento, isso é quase poética, uma coisa. O que é uma rota do vento? O que é uma rota do vento? Exato. Pergunto-te eu. Uma rota do vento, depois em si, o que ela representa é um conjunto uma rota de moinhos, mas na verdade é um convite. A rota do vento, a expressão rota do vento, faz-nos pensar sobre o que é que isso poderia ser, não é? Começo logo a imaginar hipóteses e tem sido uma experiência brutal conhecer aquele território, conhecer fenómenos como a aldeia de Carreiras, que tem um grupo de teatro com quase 100 anos, que surge quase por vontade espontânea na comunidade e começou em adegas à luz de lâmpadas a óleo e hoje tem um edifício construído pela própria comunidade. E se tu fores a Carreiras, quase toda a gente te diz, a primeira vez que eu estive em palco foi na barriga da minha mãe, porque de geração em geração as pessoas fazem teatro e tenho conhecido este tipo de pessoas e de projetos e de fenómenos sociais que me estão a alimentar muito enquanto ser humano e que estão a alimentar muito a programação que vou propor para o Teatro Cine nos próximos tempos. O teu princípio no teatro, Guilherme, conta-se, acho eu, pelo menos com base em 2 pilares muito, muito importantes, ou 2 traves mestras, o Teatro da Cornucópia, onde estagiaste, e o Teatro da Cidade, que fundaste depois disso. O estágio na Cornucópia acontece como ainda durante o curso no Conservatório? Sim, nós, quando estávamos lá no Conservatório, ou Escola Superior de Teatro e Cinema, eu também tenho tendência para lhe chamar Conservatório, mas quando estávamos lá, fomos... O ano em que eu estava integrado no curso, fui convidado a ir à Cornucópia fazer um pequeno estágio de 2 semanas. E aconteceu a coisa mais extraordinária, que é a distribuição dos papéis. Nós estivemos a trabalhar papéis de teatro de cordel e a distribuição dos papéis foi feita sem critério. Era a pessoa que estava a seguir lia a nova personagem. E a mim calhou uma personagem com uma fala. E eu pensei, olha... 2 semanas para uma fala. Exato, 2 semanas. Algumas pessoas com imenso texto e, portanto, com grande oportunidade para mostrar as suas qualidades enquanto intérprete e tudo mais. E eu, como me calhou uma fala, eu pensei, olha... O que é que eu posso fazer com isto? Vou-me divertir, vou estar aqui, vou desfrutar o melhor que posso, ouvir e tal. Assim. E então diverti-me, de facto. E como me estava a divertir, como estava ali sem expectativas, sem...
aquilo provocou, chamou a atenção do Luís Miguel, porque ele também estava à procura desse tipo de... Ou ele valoriza sempre naquilo que vê nos atores, é exatamente a construção do imaginário, a diversão, a brincadeira. E pronto, eu estava a conseguir fazê-lo porque não estava despido de qualquer peso, qualquer responsabilidade. E então, na altura, ele depois contactou-me para fazer um espetáculo. Foi nesse contexto que eu fiz o primeiro espetáculo com a Cornucópia e depois fui fazendo espetáculos. Mas deixa-me só sobre princípios e no princípio no teatro. Há um princípio, eu não sei com que pé entrei em muitos sítios da minha vida, mas sei que a primeira vez que pisei o palco do Teatro Nacional Dona Maria II foi com o pé direito. Sim, porque ainda no conservatório também, mas um bocado antes da experiência da Cornucópia, um professor contactou-me porque o então diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, que era o João Mota, ia fazer uma produção e precisava de alguns figurantes. E contactou-me a mim e a alguns colegas para irmos lá fazer isso. Fantástico, quero. E eu lembro-me de estar na porta do fundo do palco, prestes a entrar, e estava com um amigo e colega, que é o Sérgio Coragem, e eu disse, é a primeira vez que eu vou pisar este palco, que era um palco simbólico. Aliás, era a Sala Garrett. Era a Sala Garrett, e eu pensei, eu quero entrar aqui com o pé direito. E então eu lembro que entrei com o pé direito no palco da Dona Maria. Tens alguma superstição hoje ainda ou não? Eu tento... Das que possas confessar. Há coisas que... Não sei se posso encarar como superstições, mas há amuletos que vou guardando. Há pequenas coisas que vou guardando, que me deixam mais confortável, sabes? Não quer dizer que sinta que me vão mudar alguma coisa, mas às vezes só me lembram do que é que eu estou a fazer. É por isso que são amuletos. Cornucópia, sim, que coisas muito importantes, ou menos importantes, mas marcantes, é que aprendeste na Cornucópia com o Luís Miguel Sintra e com a Cristina Reis? É difícil reduzir isso numa resposta neste momento. O Luís Miguel e a Cristina são figuras fundamentais na minha vida e o que eu poderia dizer que eles me trouxeram foi... Acho que tem muito que ver com uma coisa que se calhar não é tão evidente, que é a imaginação, o elogio da imaginação. Eles trouxeram muito isto, uma paixão e a possibilidade de nos comovermos e de nos apaixonarmos, como estava a dizer há pouco, com coisas aparentemente insignificantes ou pequenas. Lembro-me de uma vez estar com o Luís Miguel nos bastidores do São Luís, estávamos a ver o espetáculo pela televisão e ele dizia, estás a repara como esta luz atravessa o palco e dali vai para ali e isso tem um significado. E comecei a perceber como coisas pequenas, como coisas aparentemente discretas, se calhar ninguém dá por aquilo, mas tem importância. Há uma importância também do detalhe neste legado que eles passam, que é muito importante para mim. E ensinaram muito sobre ser leitor, sobre ler. Eu senti muitas vezes que quando estávamos a fazer um espetáculo, nós não estávamos a levantar o espetáculo, nós estávamos a escrever aquele texto. Quando nós fizemos o Hamlet, eu não senti que estivéssemos a ler o Hamlet, eu senti que o estávamos a escrever, para tentar perceber o que é que estava por detrás daquelas palavras, o que é que provocava aquelas palavras. E, portanto, há aqui um jogo de imaginação sobre o que é que está por detrás daquilo que estamos a ver, que eles me passaram pelo convívio que tive com eles. Às vezes tenho pena que não tenhamos mais formas de contacto com o conhecimento que eles carregam, o conhecimento e, acima de tudo, sensibilidade que eles carregam, a atenção que prestam a certas coisas. E há alguma coisa que, pelo contrário, precisaste de rejeitar, sem que isto tenha um sentido negativo necessariamente, mas, enfim, de pôr de lado dessa tua primeira escola, alguma coisa? Não de rejeitar e pôr de lado, como estava, não creio que haja assim nada que evidentemente me apareça. Há certas coisas nas quais me distancio ou me diferencio, pelo menos, das pessoas, mas porque somos pessoas diferentes, temos contextos diferentes e relações diferentes, e faço com uma imensa admiração por eles. E até porque, em parte, acho que ao fazer isto, ao mesmo tempo estou a fazer uma coisa que a eles agradaria, porque ninguém quer ter cópias de si próprios, especialmente se forem pessoas geniais como eles são. Agora, há uma coisa que eu sempre achei curiosa, que eu estava a começar a minha carreira num contexto em que eles estavam a terminar a deles, porque poucos anos depois de eu começar na Cornucópia, a Cornucópia termina. E eu estava numa tensão entre o princípio e o fim. E isso fez-me pensar muito ao longo da vida, sobre
o fazer teatro, a força anímica para fazer teatro? O teatro da cornucópia, ou cornucópia, é uma espécie de mãe afetiva ou biológica, talvez, do teatro da cidade? Sim, o Teatro da Cidade nasceu ali, nós todos trabalhámos com o Teatro da Cornucópia. O Luís Miguel um dia disse-me: vocês formam um grupo inevitável, porquê é que não se juntam? E pronto, e depois aproveitámos o embalo e o entusiasmo que eles tinham e a confiança, que tinham muita confiança também em nós, e lançámos esta aventura. Há uma imagem que às vezes na altura aparecia muitas vezes, mas o Luís Miguel, num texto, há muito tempo escreveu que cada vez que nasce uma companhia de teatro deviam surgir 1000 estrelas no céu. E pronto, acho que ele contribuiu também para que o céu ficasse um bocado mais luminoso. Guilherme, tu estreias-te como ator com o projeto Panos. É assim, Sim. Um projeto que começou com a Culturgest, que agora é acolhido por Dona Maria II, onde jovens atores representam textos originais encomendados a autores consagrados ou já com algum caminho feito. Isto passa-se em Viseu, é assim? Sim, onde tu és. E o jovem Guilherme tem o quê? Os seus 16, 17? Houve 2 jovens Guilherme a tentar o Panos. Um primeiro, que tinha para aí 14 ou 15 anos e que foi ao primeiro dia de ensaios. Foi a primeira pessoa a inscrever-se no Panos. Foi ao primeiro dia de ensaios e desistiu. Porque eram todos muito mais velhos do que ele, diziam muitas asneiras e fumavam muito. E eu pensei, onde é que eu me vim meter? E então desisti. O segundo já foi um bocadinho mais confiante para lá. Foi pouco tempo depois, devia ter 16 ou 17 anos. Foi uma experiência transformadora. Eu, às vezes, agora, enquanto diretor artístico do Teatro Cine de Torres Vedras, tenho muitas vezes a possibilidade de participar em conversas sobre projetos de participação e eu costumo dizer que sou filho desses projetos. Eu nasci disso. Quando era muito pequeno, ia para o Teatro Viriato fazer workshops de tudo. Os meus pais inscreviam-me, felizmente, benditos pais, inscreviam-me em workshops sobre tudo, desde circo, a artes plásticas, cinema. Eu ficava contentíssimo, chegava ao teatro e chamavam-me pelo nome. Eu dizia, os meus amigos do teatro já sabem o meu nome. E o Panos veio responder e esclarecer-me sobre muita coisa na minha vida que me formou enquanto indivíduo. Na altura eu lembro que nós falávamos muito entre nós, participantes do Panos, que até éramos melhores alunos, tínhamos melhores notas. Portanto, foi assim uma experiência transformadora também. Mas foi nessa fase. Quando vais participar no Panos, já tinhas alguma espécie de experiência como ator? Já tinhas feito esses workshops? Eu já tinha feito essas experiências. Mas tudo uma coisa mais ou menos informal e pouco sistemática. E pontual, sabes? É uma coisa... Depois fazia em casa. Eu estreiei-me verdadeiramente enquanto ator, nem tanto ao espelho, mas numa zona na casa dos meus avós tem uma cortina e onde eu fiz de tonecas quando tinha, sei lá, 6 anos. Ainda me lembro da primeira fala que disse no infantário, que eu fazia de cão e disse: Senhor vento, que força, caí de focinho ao chão. E, portanto, o teatro foi estando pontualmente na minha vida e eu, por consequência dos workshops que fui fazendo no Teatro Viriato, o que eu sentia não era que me estava a entreter ou que estava a passar o tempo, era que estava a aprender novas línguas. E quando na escola era preciso apresentar trabalhos, era na língua teatral que eu apresentava muitas vezes. E depois, quando tinha 12 anos, mais ou menos, ajudei a criar um grupo de teatro na escola. Tive o retorno dos meus companheiros de escola, dos seus pais, dos meus professores. Havia uma sensação também de reconhecimento e isso também nos faz, não é? Aquilo que os outros reconhecem em nós vai condicionando um bocadinho aquilo que nós também reconhecemos que podemos ser. E pronto, e depois quando o Panos surge numa fase em que se calhar eu até já tinha decidido na minha cabeça que eu gostaria de ser ator. Eu confesso que não me recordo muito onde é que me inscrevi, mas se foi depois do 9º ano, se foi depois de ir para o liceu, eu já tinha escrito um e-mail para o diretor do Teatro Nacional, Dona Maria, precisamente, que era o Diogo Infante, na altura. Sim, a pedir conselho sobre a minha vida profissional futura. E o Diogo Infante respondeu. Respondeu com um e-mail extenso em que me deu uma série de conselhos e fiquei muito grato na altura, porque fiquei impressionado como é que o diretor do Teatro Nacional me respondeu, quer dizer... E não eram aquelas mensagens automáticas? Não, era um e-mail com detalhe, falava sobre também a sua própria experiência, ou ele tem um ghostwriter muito bom, ou foi mesmo ele, e eu vivi com a expectativa de que tivesse sido ele, e não há nada que me leve a crer que não tenha sido. Já te encontraste com ele para partilhar essa Uma vez partilhei com ele isto, quando vim para estar para Lisboa, a primeira coisa que fiz foi vir ao Teatro Nacional
Nacional e ir ver um espetáculo que ele estava a fazer e no final esperar por ele na porta de artistas para lhe agradecer por isso. E ele teve uma reação que me deixou muito feliz. Ele não se lembrava de fazer isto, pareceu-me. Ele ficou contente por saber, mas não me pareceu que se lembrasse. E eu pensei, olha, não fui uma exceção. Com certeza, se alguém escreveu para ele, deve ter tido resposta. Mas isto tudo para dizer que quando vou para o PAN, se calhar já tinha na cabeça a expectativa de poder vir a ser ator, sendo que me dividi sempre entre o teatro e a astrofísica, que também me apaixonava muito, e portanto até ao 12º ano foi sempre uma incógnita. Fizeste sempre um percurso em ciências? Sim, física até, que é uma das minhas paixões também. Mantém-se? Mais ou menos. Agora utilizo na ótica do... Como é? Gosto da ótica do utilizador. Não, mas... tenho um grande fascínio, mas é daquelas áreas que eu só do ponto de vista amador é que consigo participar. Ora, por essas alturas da tua adolescência em Viseu, tu fazes nascer um projeto de dizer poesia online, um canal de YouTube. Com isso participaste num concurso de... É verdade. Conta lá a história. Fizeste aquele ar de quem não lhe aprecia muito revisitar este passado. Mas já agora, se forem ao YouTube, em certos recantos muito específicos, dá para ver o adolescente Guilherme. Ai, Mariana, esta é daquelas partes que tu vais ter de editar do episódio. É um momento que, na verdade, abraço esse momento da minha vida com grande carinho, porque o que acontece é que, por estar a fazer o PANOS, precisamente, eu pensava muito no final do projeto. Pensava, quando isto acabar, o que é que eu faço à minha vida? Eu não tinha hipótese de continuar a exercitar, a fazer teatro ali naquele contexto. E na altura que eu comecei a fazer comecei a ler poemas, para mim próprio. Poemas de um senhor, na altura, que me comovia imenso, que era um tal Ricardo Reis. Eu ainda não tinha estudado o Fernando Pessoa a fundo, tanto que tive uma colega que me disse: gostas de Ricardo Reis? Eu gosto mais do Alberto Queiro. E eu pensei, mas que raio, porque é que ela me há de dizer que gosta mais de outro poeta do que deste? Isso é a história do Saramago também, que também leu... E foi o mesmo poema, sabes? Foi o Põe Quanto És no Mínimo que Fazes, que me guiou e guia ainda na vida. Foi um poema que um professor de língua portuguesa escreveu no quadro da sala de aula quando eu tinha 13 anos, não é? E que mudou a minha vida. A partir desse momento, eu lembro-me de ver aquela frase, escrever no caderno, chegar a casa e pesquisar o que aquilo era. E começar a pensar sobre o que é que quer dizer isto, põe quanto és no mínimo que fazes. E se calhar por isso é que me apaixono tanto pelas coisas. E na altura isso desplotou muita curiosidade por este escritor, por este poeta. Comecei a gravar aqueles vídeos, aqueles poemas para eu próprio ouvir. Fiz, sem querer, uma escola para mim próprio de estudo de poesia, de divisão dos textos, de encontrar o sentido num poema. Muitas vezes estava a gravar esses poemas na sala dos meus pais, na casa dos meus pais, e estava a imaginar o Fernando Pessoa sentado do outro lado da mesa a dizer: não é assim, experimenta de outra forma. Ou então havia coisas que eu não percebia, porque é que é assim, o que é que ele quer dizer com isto? E depois percebi, estou a ler mal, é ao contrário. E comecei, na altura fiz uma coisa chamada Ode a Pessoa. E gravei uns vídeos sem imagem, sem nada, tinha muita vergonha daquilo, e meti no YouTube. Não sei que raio de relação existe entre ter muita vergonha e publicá-lo, mas não queria que ninguém soubesse. E na altura, como ninguém sabia, também ninguém via, e eu desmotivei. Até que um dia recebi um e-mail de uma senhora alemã, que dizia que estava a aprender a falar português e que usava os meus vídeos e que gostava imenso. E eu fiquei completamente arrasado. Eu tinha 13 anos e estava a ter este impacto na vida de alguém. E pensei, vou continuar, claro. Escrevi-lhe a agradecer. Comecei a gravar mais vídeos e pensei, alguém tem de ver isto, mas como é que eu faço isto? Então fiz uma coisa muito à pessoa. Eu escrevi um e-mail para um blog dedicado ao Fernando Pessoa, na altura, a dizer, olhem, cruzei-me com este site, talvez vos interesse. E na altura, olha que isto está muito bem feito. Isto aqui, entusiasma-me imenso. Vocês investiguem. A verdade é que eles publicaram, aquilo começou a ter mais procura. Comecei a gravar muitos poemas e tal. Depois começaram a pedir-me outros poetas e eu criei um canal chamado Dizedor, onde começava já até a gravar-me a mim próprio a dizer os poemas. E no fundo desses dois canais, enfim, eu já não vejo nada daquilo há muito tempo, mas a sensação que eu tenho é que permitem ver a evolução de um leitor, de certa maneira. E por isso é que eu nem os retiro da internet, porque penso assim, olha, mal por mal, pode ser que sirva para alguém ver, achar graça à evolução de uma pessoa que está a ler, está a partilhar a forma como lê e vai lendo cada vez de uma maneira mais concreta os textos, vai encontrando a sua identidade enquanto leitor em voz alta de poemas. E pronto, e depois
Houve uma altura em que concorria a um programa de televisão, de facto, chamado Portugal Tem Talento, porque pensei, bom, vou lá e promovo os canais, pode ser que mais pessoas consigam ver. E foi surpreendente, porque percebi que havia... É um bocado aquilo que eu estava a dizer há pouco dos segredos. Uma pessoa tem segredos que partilha e com sorte há quem partilhe desses segredos também. E o que eu percebi na altura foi que havia muita gente que partilhava deste gosto, desta vontade. E a verdade é que nesse programa depois eu acabei por chegar à final e ficar em terceiro lugar num programa de talentos onde estavam as pessoas a cantar, a fazer ginástica e recebia livros e cartas e foi assim... Foi uma espécie de estrelato em Viseu, na tua terra? Foi, paravam-me, apitavam na estrada. A sério? Nunca recebi tantos prémios como naquela altura, de mérito cultural, de revelação e tudo mais. A tua ligação a Viseu hoje é de que natureza? Tu tens feito coisas lá, projetos, o lugar ainda é teu, mesmo quando já não o habitas no dia-a-dia? Sim, eu tenho muitas... A nossa relação com os nossos lugares de origem é, de facto, complexa. E é engraçado como todos nós temos um olhar crítico sobre o nosso lugar de origem. Gostávamos sempre que fosse um bocadinho diferente, que fosse mais cosmopolita, que fosse mais isento de coscovilhices, de amizades, não sei. A minha relação com Viseu, a certa altura, eu reaproximei-me de Viseu, da minha vida. Eu vim viver para Lisboa e depois distanciei-me muito de Viseu. E a Viseu muito poucas vezes, chegou a haver anos em que ia lá uma vez por ano. E quando criei o Projeto Creta, eu comecei a ir com mais regularidade a Viseu e a devolver à cidade, enfim, coisas que me diziam muito, e a tentar provocar noutras pessoas também, convidar outras pessoas a confrontar-se com coisas que me entusiasmavam e a beneficiar também do contacto que tinha com aquelas pessoas, que há pessoas interessantíssimas a trabalhar em Viseu. E na altura isto até aconteceu muito por obra do Presidente de Câmara, que me fez uma pergunta que era uma pergunta de geração, é uma pergunta a uma geração. Ele convidou-me um dia a ir lá ao escritório dele, ao gabinete dele, e disse: Guilherme, o que é que nós temos de fazer enquanto município para ter o Guilherme mais vezes cá? E ele não me estava a perguntar isto a mim pessoalmente, ele estava a perguntar às pessoas que, como eu, estudaram em Viseu e aos 18 anos foram para a faculdade em Lisboa, no Porto ou noutros sítios e já não voltaram. E na altura foi muito movido por isso, ou seja, tentei contribuir para essa preocupação. Agora, francamente, a minha relação com Viseu esmoreceu muito nos últimos anos. Continuo a ter muitos companheiros lá e pessoas com quem trabalho e dialogo, mas eu acho que há uma grande responsabilidade, de facto, de gestão das cidades. A esfera política, a todos os níveis, tem uma importância gigantesca. E as pessoas são convidadas a imaginar, no caso, as cidades futuras, o que é que se imagina para as cidades futuras. E Viseu atravessou um momento extraordinário de pessoas que tinham vontades para o futuro, que eram agregadoras, que inspiravam a solidariedade. E a verdade é que estes ciclos políticos são tramados. E, na minha opinião, e não é uma coisa que diga só na minha esfera privada, acho que é muito difícil a forma como Viseu atravessa um momento menos feliz, do ponto de vista da sua vida até política, mas até enquanto sociedade, que a Viseu futura é muito menos evidente neste momento. Qual é que é, enfim, de alguma maneira temos falado disso aqui ao longo da conversa, mas queria perguntar-te assim mais diretamente, qual é que é a tua motivação para fazer coisas? Aqui temos falado muito aqui no podcast, temos falado muito de trabalho, de se trabalhar mais, de trabalhar menos, da vontade de trabalhar menos, do muito que se trabalha. E eu queria perceber qual é que é o teu motor, alimenta-se de quê? De que combustível? Eu acho que no trabalho, como na vida, é de curiosidade e de coisas que me apaixonam. Tenho muito medo. Há uma pessoa que eu gosto muito, que é um dos meus ídolos, de certa maneira, que é o Bergman, e vejo muitas vezes entrevistas que ele deu, e ele, numa delas, diz que tem medo de certos fantasmas, como o do vazio, de não ter ideias. E o meu vazio não tem tanto relação com ideias, ou com ideias para espetáculos. Eu tenho muito medo de perder a paixão, de me desapaixonar, de me pessoalmente desapaixonar, mas também de assistir ao desapaixonar das outras pessoas. Acho que o que me move tem que ver um bocado com isso, que é com o que é que realmente nos
nos apaixona, e apaixonar não é obrigatoriamente bom, não é aquilo que nos apaixona porque nos entusiasma e diz, pá, que coisa extraordinária. Às vezes é apaixonar porque é trágico. Queria falar de trabalho contigo também, muito porque vocês teatros da cidade, que há uns anos fizeram no Dona Maria II um espetáculo chamado Karoshi, que é a palavra japonesa que designa a morte por exaustão ou por excesso de trabalho. Sim. Com um cenário da Ângela Rocha que era perfeitamente inabitável, uma coisa era. muito agressiva, com papel de alumínio, era muito ascético e desconfortável. Sim. O teu papel nessa peça era extraordinário porque era estar de costas para o público, sentado e calado o tempo todo, até que desaparecias por um buraco atrás da raiz de um trevo. É verdade. Foi um ótimo papel, não é? Foi um papel, daqueles momentos, fui eu que escrevi esse texto, sabes, com base nas conversas que tínhamos, e foi daqueles momentos em que eu me maltratei, porque era um trabalho extremamente difícil de fazer. O estar quieto durante aquele tempo todo é brutal. E acho que na altura houve até uma conversa com o público no final de um espetáculo que foi das conversas com o público mais impactantes na minha vida, porque houve uma pessoa na plateia que disse: eu estou em burnout, mas vou melhorar. E fez uma interpretação imediata do espetáculo que nos informou a nós também sobre o que é que o espetáculo carregava. O que eu acho incrível na nossa área e em muitas pessoas que falam sobre estes assuntos é que nós temos um discurso crítico em relação a trabalhar em excesso, a trabalhar a uma alta velocidade, mas praticamos exatamente isso. Há uma distância entre aquilo que nós dizemos que devia acontecer e aquilo que nós ambicionamos para o mundo e aquilo que é a nossa própria realidade. E isso é uma coisa que eu gostava muito de trabalhar melhor, até na minha vida, mas também nas vidas que estão à minha volta e nas quais posso eventualmente ter algum impacto. Há Irene Vallejo escreve no El País, tem umas crónicas, e numa delas ela dizia que se puxarmos pelos cavalos até à exaustão, eles morrem, eles podem ir até à exaustão. E nós somos exatamente como os cavalos. Puxamos por nós, puxam por nós e nós vamos até à exaustão. Que disponibilidade é que deixamos para as pessoas, para nós todos, irmos ao teatro, irmos a um museu, lermos um livro, vermos um filme, se o dia for enorme, se o trabalho for drenante, se nós estivermos cansados, como é que nós votamos quando estamos cansados? Que Portugal futuro, que sociedade futura imaginamos quando estamos cansados? Eu acho que isso é uma responsabilidade que nós temos de ter e, neste caso, nós tentamos muito inspirá-lo, mas também temos de começar a praticá-lo. Eu não sei se já disse esta, mas a Ariane Nushkin também disse: o tempo cobra-nos tudo o que não lhe dermos. Isto no teatro é verdade e na vida é verdade. Nós vivemos apressadamente, decidimos apressadamente, aprendemos apressadamente. E é uma pena viver apressadamente. Há uma última referência. Eu estou sempre a dizer pessoas que esta é uma das tragédias da minha vida, mas a Marguerite Duras, numa entrevista, diz: se puderes dar a volta ao mundo em 7 ou 8 dias, para que é que o vais fazer? Eu acho isso um belo problema para nos termos a nós próprios. Se nós podemos fazer tanta coisa, para que é que o vamos fazer? Vamos então aqui apressadamente também ouvir a recapitulação do episódio anterior do teatro. Conversámos com a Cláudia Semedo. Sinto que a apresentadora dominou muito a minha imagem pública e acho que atrapalhou um bocadinho ali os primeiros passos como atriz. De vez em quando tenho essa sensação: eu ainda ontem tinha 18 anos, agora já tenho filhos, ok. O Carlos Avilés na minha vida foi o meu grande mestre. Ensinou-me o ABC do teatro, não é? Foi sempre um exemplo da forma de estar na profissão. Tinha ficado na American School of Dramatic Arts e entretanto caíram as torres. E então parecia que o universo me estava a dizer: fica em Portugal. E eu, cheia de medo, a dizer: nem pensar, tenho imensas coisas para fazer, uma vida profissional para gerir, eu não consigo estar aqui dedicada a 100%. Mas entretanto engravidei. Eu tenho muita dificuldade quando me comprometo com uma coisa, tenho muita dificuldade em dizer que não. Ainda que de vez em quando o meu coração me esteja a gritar: não, é por ali que devias ter ido. Portuguesa, goesa e cabo-verdiana e guineense. Tios angolanos, brasileiros, chineses. A família vai. Vai. Quando me perguntam o que é que eu sou, é muito imediato em mim responder atriz. Eu, desde que me conheço, que o querer ser atriz é o centro da minha vida mesmo. Foi assim no teatro passado, há 15 dias, que podem recuperar, como sempre, no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Guilherme, eu queria pedir-te uma sugestão.
Posso sugerir duas, fazer duas. Uma delas é a compilação de textos da Madalena Azeredo Perdigão, que a Gulbenkian editou há pouco tempo, e acho que é um excelente chão para muitos edifícios nas artes em geral, mas também para nós enquanto cidadãos. E uma sugestão que eu gostava de fazer, não é uma sugestão muito original, mas tem sido o meu companheiro dos últimos tempos, é um livro chamado Cartas a Lucílio, do Seneca. Começa a falar sobre o tempo, justamente. Exatamente. Só o tempo é que nos... Não, nada nos pertence, só o tempo é mesmo nosso. Sim. É assim que termina a primeira carta. E é um livro que eu leio indisciplinadamente, abro o livro ao acaso, um bocado como muita gente faz com o livro do Desassossego, e acho que é um excelente companheiro de reflexão. Guilherme, não sei, acho que estarás alerta para o facto de poderes vir a receber uma pergunta. Sim, eu próprio já fiz essa surpresa a alguém. Exatamente. Vamos ouvir a Teresa Coutinho, com quem já trabalhaste várias vezes, e a Teresa pergunta-te. Olá, querido Gui. É uma honra caber-me a mim fazer esta provocação. Acabei de perceber que te chamei Gui num podcast que vai ser ouvido por muita gente. Esta provocação, e estava aqui a pensar no percurso que fomos fazendo juntos e naquilo que eu conheço de ti, e lembrei-me obviamente do espetáculo que criámos os dois, e uma das coisas que ocupou muito o nosso pensamento na altura foi como é que nós iluminávamos o que interessava, tanto que depois o espetáculo acabou por ser sobre isso, sobre manipulação também de luz, e percebermos que o lugar para onde apontamos a luz passa a ser o lugar que interessa. E partindo desse princípio, gostava de te perguntar como é que ao longo do teu caminho, tendo tu já feito tantas coisas, já foste ator, já foste e és ator, és criador, és dramaturgo, estás agora à frente de um teatro em Torres Vedras, para que lugares é que vais apontando a luz? Quais são os lugares que te foram sendo urgentes e para os quais quiseste apontar a luz, e agora, nesse novo papel, para que lugares é que queres apontar a luz para que as pessoas os vejam de forma mais contundente? E já agora, se calhar 2 em 1, quais são as luzes que te inspiram na tua vida? Que lugares é que se iluminam e que por isso te ajudam a abrir o caminho, abrem o caminho? É isso. Ficamos assim com uma reflexão sobre a luz. Um grande abraço, gosto muito de ti, um beijinho muito grande. Uma pergunta ofuscante da Teresa, sobre a luz, da Teresa para o Gui. Sim, não, é uma pergunta, uma provocação fantástica, e um beijinho para a Teresa, que é uma das pessoas também da minha vida. E o espetáculo que nós fizemos juntos, de facto, acho que foi muito importante para os dois, por nos convocar esta preocupação, e foi fundador também. Houve muitos momentos em que nós estávamos a acender luzes um ao outro, estávamos a iluminar partes do mundo que não conhecíamos. Foi nesse processo que, em conversa com a Teresa, eu percebi que tinha muito poucas referências femininas, por exemplo, nos livros que lia. O espetáculo chamou-se Ways of Looking, exatamente, em 2017, no Dona Maria. Exatamente, na sala estúdio. Sobre a pergunta que a Teresa levanta, de facto, a luz que me interessa mais, ou que, por um lado, eu tenho no lugar onde estou agora, ou num dos lugares em que estou agora, lá no Teatro Cine Torres Vedras, uma das minhas grandes preocupações é não estar a iluminar aquilo que eu quero iluminar. É tentar que esse gesto de apontar o projetor seja um gesto partilhado, que não seja dirigido por mim. E, portanto, para mim, neste momento, e para dar é uma resposta assim um bocado meio Miss Mundo, mas eu gostava muito de apontar o holofote, a luz, para as pessoas, para os valores até humanistas que nos podem alimentar na nossa ação. E há uma coisa que eu gostava muito de alimentar em mim e nos outros, que é a imaginação.
e a brincadeira. Também porque foi muito o que recebi. Voltamos à cornucópia. E não só. Sabes que antes da cornucópia até foram os meus pais. Os meus pais, e se calhar estamos a chegar aqui ao final da conversa, os meus pais estão no princípio do teatro para mim. São os 2 advogados, não tem nada a ver com teatro, mas foram eles que me ensinaram a fazer teatro. Porque em casa brincávamos imenso, a imensa coisa séria. Fazíamos eleições em casa, discutíamos assuntos do escritório, brincávamos aos presidentes e aos advogados e aos políticos. Tens irmãos? Tenho um irmão. Tens irmão Que ganhou as eleições todas lá em casa um populista. Sim, não, e fez um golpe de Estado, uma coisa terrível, mas ninguém fala disso. Mas eles sim alimentaram muito a imaginação, e a imaginação é qualquer coisa, é uma ferramenta poderosa. E pronto, é difícil dizer para onde é que aponto a luz, mas gostava de apontar para esse lugar que ilumina também, de facto, para que todos possamos orientá-lo. A luz vai começar a descer lentamente nesta conversa e nós vamos nos embora. Obrigada, Guilherme, Obrigado, por teres vindo ao teatro. Até uma próxima. Espreitem já agora a programação do Teatro Cine de Torres Vedras, que é, podemos dizer, uma das tuas criações mais recentes, a tua criação mais recente. Ouçam também e subscrevam o Teatro, o podcast do Dona Maria. Segunda, vemo-nos daqui a 15 dias. Até lá.